Domingo. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do nosso perfil Pergunte ao Físio. Hoje a gente vai bater um papo diretamente com os treinadores, exatamente para a gente poder compreender um pouquinho mais sobre o que está faltando para você poder virar um treinador de mais respeito, um treinador que garante mais segurança, entrega mais qualidade dentro do teu box, dentro do piso preto. Se você não me conhece, está me vendo aqui pela primeira vez, eu me chamo Otávio, sou fisioterapeuta e treinador de CrossFit de nível 2. E aqui nesse perfil eu ensino treinadores a como eles podem reduzir a chance de lesão dos seus alunos em 50%. A ideia dessa live hoje é a gente poder conversar um pouquinho mais, abraçar um pouquinho mais, entender os caminhos que você precisa, o que você precisa compreender para poder ajudar o teu aluno que está sentindo dor, conseguir guiar esse teu aluno que está sentindo dor dentro da tua aula e garantir que ele vai se manter ativo durante toda a jornada de recuperação dele, para que ele não te abandone, para que ele não deixe você para te trocar para outro profissional, para te trocar para uma outra modalidade, porque em algum momento alguém falou para ele que existe a necessidade de você parar. Foi o caso, por exemplo, da Naira. A Naira, para quem não conhece, a Naira é minha aluna, inclusive a gente está indo agora em agosto para o CrossFit Games Masters. A gente classificou agora o CrossFit Games Masters, vai ser dia 31 de agosto, então estamos indo para os Estados Unidos. E ela foi um caso que ela teve uma lesão de ombro há uns 4 anos atrás. E santo de casa tem que fazer milagre, né? Então, para quem não sabe, a Naira ela é minha atleta, mas ela também é minha sogra, é mãe da minha esposa. E ela teve um diagnóstico de uma lesão de ombro, tá? E a orientação médica foi que ela parasse de treinar, que ela não poderia mais treinar, exatamente porque o CrossFit era uma modalidade que ia acabar destruindo ainda mais o ombro dela, e ela não conseguiria mais voltar em alta intensidade, porque ela já era uma mulher mais velha, ela já estava na época com 51. Então, tipo assim, o sistema queria muito ou fez de tudo para que ela parasse. E aí ela não acreditou nisso e ela confiou no meu trabalho, e santo de casa tem que fazer milagre. Então ela comprou a ideia, a gente conseguiu que ela continuasse treinando com as adaptações necessárias, mas que ela conseguisse se manter ativa durante todo o processo de recuperação. Ela levou em torno de uns 6 meses a quase um ano para recuperar a capacidade total dela, mas quando ela se recuperou, o fato dela não ter parado de treinar garantiu com que ela pudesse voltar mais forte do que antes da lesão. E isso é um passo fundamental, que o treinador entenda isso, para que ele consiga guiar o aluno e que esse aluno, pensa comigo, se tu tá lesionado, tá com dor e tu para de treinar porque tu tá com dor, né, se teu aluno para de treinar, teu aluno ele vem numa constante evolução e ele vai se machucar em algum momento, porque faz parte, ele vai sentir dor em algum momento, porque isso faz parte. E aí, se ele para de treinar, toda essa evolução que ele teve, ele vai acabar perdendo. Então, ele precisa se manter. Então, quando ele lesiona, ele vai perdendo função. E o que a gente quer é que ele perca a menor quantidade de função possível e que ele possa treinar o que ele consegue treinar enquanto ele reabilita o que ele precisa reabilitar. O mesmo aconteceu, por exemplo, com o meu aluno Diogo. É o Diego, que me conheceu através do Pergunte ao Físio. A gente não se conhece pessoalmente. Ele me conheceu através do Pergunte ao Físio por uma dor também no ombro. E dentro do processo de recuperação dele, ele usou o Path Rehab como ferramenta de recuperação. E dentro desse processo de recuperação dele, ele conseguiu se manter ativo, ele competiu durante o processo de recuperação, então ele conseguiu se manter ativo, treinando todos os dias e fazendo o que ele precisava fazer, justamente porque ele entendeu o que ele precisava, quais eram os encaixes necessários para que ele pudesse treinar e reabilitar ao mesmo tempo. E essas questões elas acontecem exatamente porque não é um bicho de 7 cabeças. Elas acontecem porque a gente precisa entender o que a gente quer desenvolver em cada fase. E a gente vai construindo isso com a gente, treinador, né, vai construindo isso com o nosso aluno conforme a gente vai ganhando confiança. A Juliana foi um caso também que ela tinha um impacto femoroacetabular, impacto do quadril, era um impacto já bem avançado, ela estava com bastante dor.
e a gente conseguiu, ela tinha que operar, ela teria que operar, e no caso dela, como ela precisava operar, nós usamos do treino do CrossFit, a gente usou da aula, da metodologia, da forma de guiar, focado para, ao invés de tentar melhorar a performance, o nosso objetivo era fazer um pré-operatório. Então tu percebe que dentro da aula eu tenho um caso onde eu reabilito, dentro da aula eu tenho um caso onde eu posso fazer um pré-operatório, eu posso desenvolver performance. Cada aluno vai ter a sua especificidade. E o treinador que consegue ter esse jogo de cintura, o treinador que consegue entender essa diferenciação e guiar esse aluno dentro da sua necessidade, dentro da sua especificidade, é o treinador que acaba se destacando. Porque o que diferencia, por exemplo, de tu fazer uma fisioterapia lá numa clínica e tu fazer a fisioterapia dentro do teu box? É exatamente o fato de que você está no outro lugar, porque é tudo movimento. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, se você, treinador, souber ajustar a dose do teu treino para que o teu aluno tire esse benefício, é aí que você vai se diferenciar dentro do mercado, certo? E isso que eu estou querendo passar para vocês, essa visão, ela não é ensinada na faculdade. Nós, educação física, não temos nós dentro da nossa graduação de educação física, nós não temos esse entendimento de dor, a gente não tem esse entendimento sobre lesão, a gente tem até matéria sobre prevenção de lesão, mas é algo muito vago, né? E o nosso dia a dia dentro do piso preto é exatamente atender pessoas que têm medo de se movimentar. Se você é aluno, está vindo a live comigo, comenta aqui embaixo se você já teve ou conhece alguém que não pratica atividade física porque tem medo, porque acha que eu tenho um problema no joelho, eu tenho um problema na lombar e por causa disso eu não posso fazer determinado movimento, por causa disso eu não posso fazer crossfit porque é muito intenso para mim. Se você conhece alguém assim, comenta aqui embaixo para mim. Todos os dias eu recebo no meu direct, seja na caixinha de perguntas, seja no direct, eu recebo mensagem de pessoas praticamente pedindo aprovações para poder treinar, porque elas têm medo especificamente de treinar. Eu recebi uma caixinha, uma pergunta que eu achei muito interessante, porque a menina me mandou assim: Físio, meu treinador, ele viu que eu agacho fazendo mais força com o lado direito que com o lado esquerdo. Isso é normal? O que eu preciso fazer? Percebe que ela tem no treinador, ela tem o respeito dele em relação à estrutura da aula, ela viu que ele compreendeu e ele identificou algum problema, mas ele não conseguiu, provavelmente, dar a resposta que ela precisava. Por quê? Porque ele não teve argumentação básica. E o fato de ela jogar o peso mais para um lado do que para o outro tem muitas associações e é algo mega comum. Primeiro, pelo fato de que ela provavelmente é destra, então, porque a grande maioria das pessoas é destra, então escreve e faz o seu lado dominante ao lado direito. Então a tendência é que você tenha costume de fazer mais força com o seu lado dominante. Muito comum você ser mais forte do seu lado dominante do que do seu lado não dominante. E quando você vai trabalhar com cargas altas, que você recruta muita força, é natural que você faça mais força de um lado do que do outro. E como é que você ajusta essas compensações? Diminuindo um pouco a carga e durante as cargas leves e a carga de aquecimento, você fazer mais consciente para poder trazer essa ativação necessária. Então tu percebe, ela não teve, na verdade, o treinador dela não conseguiu trazer esse embasamento. E se ele não conseguiu, alguém vai trazer. Agora, tu imagina se eu não tô ali naquele momento, se eu não sou o cara que fala para ela assim, não, cara, fica tranquila, é normal. Ela vai no outro profissional e esse outro profissional faz uma avaliação funcional dela, identifica que ela tem um quadril rodado. Isso é o mais comum, cara. Tu vai pro outro profissional, um profissional fisioterapeuta, ele vai te dizer, você tem um quadril rodado, ele vai fazer uma série de avaliações contigo e ele vai ver uma série de disfunções, ele vai falar, cara, e desse caminho que você tá, você vai se machucar, e esse é o caminho, e você precisa parar de treinar. E aí pronto, o treinador perdeu um aluno. Ele perdeu um aluno por quê? Porque ele não soube dar clareza para o seu aluno, o seu cliente. Então é fundamental que um treinador entenda. E como eu falei, a faculdade não ensina isso.
E o level 1 da CrossFit, o level 2 são cursos excelentes, mas são caríssimos de se fazer. Caríssimos. Cada curso tem aí, custa a bagatela de US$ 1.000. Então aí, se a gente for fazer a cotação atual do dólar, né? Se for hoje cotar aí o dólar a R$ 150.000, parece um Bitcoin, cara, custo demais, entendeu? E pra gente que vive aqui, acaba sendo um curso de final de semana que custa muito caro e que pra gente não agrega tanto efetivamente em salário. Por quê? Porque os box não obrigam que a gente tenha o level 1, que a gente tenha o level 2, a gente só precisa ter o CREF, que já é também uma anuidade cara. Então a tendência é que o profissional acabe não fazendo os cursos de especialização da CrossFit. O que deixa uma base muito ruim, porque fica um diz que me diz que ele não tem clareza do conhecimento, porque as pessoas elas não acabam estudando. Então o level 1, o level 2 acabam se tornando muito caro para esse profissional fazer. E aí para tu ter esse entendimento da fisioterapia, tu teria que fazer outra faculdade, né? Outra graduação, que seria a fisioterapia, que foi o que eu fiz, foi o caminho que eu tracei. Eu fiz a fisioterapia, me graduei na educação física, fiz os cursos, me especializei dentro do que a CrossFit pede, dentro do método, eu entendi com clareza o método, e aí, exatamente para que você não precise fazer todo esse caminho, você não precise caminhar toda essa jornada, eu já caminhei esse caminho, eu já sei qual que é a ordem, eu já fiz esse caminho e eu encurtei ele para você poder conseguir atingir, chegar onde eu cheguei mais rápido, que essa é a ideia de eu ensinar alguém, é você conseguir chegar lá mais rápido, te mostrar os atalhos, o que você precisa e o que você não precisa, já descartando o que eu errei e te mostrando o caminho que você precisa seguir. Porque o coach, que é um treinador que realmente transforma vidas, não é um treinador que chega lá no quadro com o microfone na mão e motiva a galera. Esse é um líder de torcida. Esse cara que está ali berrando durante o workout, falando, ele é um líder de torcida, porque ele só berra, ele só incentiva. Porque transformar a vida das pessoas exige muita dedicação e muito conhecimento. Exatamente para que você possa decidir e ter critério do momento que você vai estimular o teu aluno, do momento que você não vai estimular o teu aluno, quando que ele pode, quando que ele não pode, porque você precisa ter base, você precisa ter critério, e é isso que eu quero te mostrar hoje. Então, dentro da mentoria, tá? Dentro da mentoria Treinador RX, que é Treinador RX, que é uma mentoria, porque assim, ó, na nossa prática, a gente como praticante, né, de CrossFit, a gente quer o tempo todo ser RX. Nosso aluno, ele quer avançar, ele quer ser RX. Por que ele quer? Porque é massa, é um título legal, é você ter capacidade. Você ser um RX, ou você se dizer RX, quer dizer que você é um cara que está pronto para qualquer desafio. E o que é um treinador RX? Um treinador RX é o treinador que está pronto para atender qualquer aluno. É o treinador que tem experiência de piso preto, que tem chão, que está pronto e preparado para atender qualquer necessidade que o aluno venha a ter, seja ele do iniciante, seja ele lesionado, seja ele o atleta avançado. O treinador RX, ele atende qualquer pessoa. E dentro da mentoria Treinador RX, eu vou te trazer tudo o que eu estudei, tudo o que eu aprendi dentro da prática de piso preto. Então eu vou te trazer toda a base, toda a estrutura que o level 1 e o level 2 trazem pra gente. Então o level 1 ele ensina pra gente a metodologia, o que é o CrossFit, como que ele deve ser. E existe aí no mercado muita gente que acha que faz CrossFit só porque faz AMRAPs, EMONs e 4Times. Mas as pessoas elas são totalmente perdidas, porque elas não têm clareza do que é o método. E entender o que é o método faz com que você crie treinos e consiga programar estruturas de aula que reduzem o risco de lesão. Então o level 1 te ensina isso, e o level 2 vai te ensinar como você se transforma como um treinador. O que você precisa saber, o que você precisa olhar dentro da tua aula para poder realmente ajudar e transformar o teu aluno. Qual é o momento que você, treinador, precisa agir para poder garantir segurança, poder garantir evolução do teu aluno. Então toda a base
do que é o level 1, do que é o level 2, eu trago dentro da mentoria, certo? Também eu vou te trazer dentro da mentoria para você entender um pouco mais quais são as principais lesões, o que tem de lesão dentro, quais são as lesões mais comuns, o que os estudos mostram pra gente, quais são as lesões mais comuns dentro do piso preto. Então, quais são as lesões mais comuns de ombro, quais são as lesões mais comuns de joelho e quadril, quais são as lesões mais comuns dentro do piso preto de lombar. E o principal, como você adapta essas lesões, como você guia esse teu aluno para que ele possa continuar treinando sem piorar o quadro, porque eu sei que dá medo quando o teu aluno chega para ti, coach, eu tô com muita dor no meu joelho. E aí você fica preocupado de fazer a adaptação e acaba adaptando de uma maneira que você se livra do problema, você simplesmente adapta para se livrar do problema. E você não está pensando numa forma de progressão para esse teu aluno. Você não está pensando numa forma de evolução para esse teu aluno. Então, dentro da mentoria, eu vou trazer exatamente isso. Quais são os critérios para que você possa adaptar sem ser no feeling, sem ser no susto, que você tenha base para poder adaptar. A gente também vai trazer dentro da mentoria a planilha SPW, e essa planilha é o meu xodó, que é a planilha de programação, sistema de programação de workouts, que é a planilha que eu uso dentro da 047 para poder montar os treinos de maneira rápida e eficiente, para não te tomar tempo, para que você não fique preso dentro de um looping, sabendo se eu já fiz o treino, se eu não fiz o treino, se eu estou enviesado. Quantas vezes você, treinador, acabou, de certa maneira, repetindo padrões de movimento? Agachou na segunda, agachou na quarta, agachou na sexta de novo. E essas redundâncias de padrão de movimento acabam aumentando a sobrecarga. E quando você tem um aumento abrupto da sobrecarga, são os principais pontos de lesão. Então é fundamental que você tenha um controle claro do que você está fazendo com o teu aluno. E essa é a função da planilha SPW. Eu vou te ensinar dentro da mentoria como que você aplica ela dentro do teu box. Seja você head coach, seja você apenas o treinador, porque dentro da planilha você também vai poder programar o treino dos teus alunos de personal, certo? Porque a hora que você começa a se desenvolver como treinador, a tendência natural é que os alunos comecem a te procurar para poder trabalhar com particular. E aí você vai ter que ter uma estrutura clara, você vai ter que ter uma compreensão clara do que você está fazendo. Então a planilha SPW, ela serve exatamente para isso. Nosso sistema de programação de workout, ele serve exatamente para isso, para que você tenha clareza do que você está fazendo. Lá você não precisa pensar em nada, lá já está tudo descrito, todos os movimentos, todos os padrões, arm rep, for time, tá tudo lá. Você só precisa programar o treino. E é isso que eu entrego dentro da programação das planilhas também. E assim, ó, vocês me conheceram, vocês chegaram até aqui através dessa ferramenta que é o Instagram. E isso acontece porque eu fiz as mentorias dos principais nomes do mercado digital, Leandro Ladeira e Érico Rocha. Os dois hoje são os maiores. E eu fiz a mentoria do Érico Rocha, eu participei do Insider, estava lá dentro, vi quais são os caminhos que a gente precisa seguir para poder aumentar a nossa notoriedade, para a gente poder se posicionar dentro do digital. Porque a verdade é, o futuro está aqui, ó, dentro dessa telinha aqui. O futuro está aqui. E o profissional que não aprendeu ainda a se posicionar aqui dentro, ele não vai andar, porque ele vai ser engolido pelo mercado. A verdade é, o profissional que ele vai usar da ferramenta para trazer alunos para o presencial. A partir do momento que eu desenvolvi o Pergunte ao Físio, eu me posicionei bem, a minha agenda ela explodiu, porque o teu aluno passa uma hora contigo dentro da sala. E aí, pensando que você atende uma aula com 30 pessoas, uma aula de 60 minutos, que é uma hora, você tem 2 minutos por aluno. E você conseguir atender todo mundo de uma maneira eficiente e fazer uma venda é muito difícil. Agora, teu aluno passa mais de 5, 6 horas por dia aqui na telinha. Então, é fundamental que você saiba se posicionar, que você consiga mostrar para ele o que você faz e que você tem valor. E dentro da mentoria, eu também te mostro exatamente isso. Tá? E tudo isso com aulas curtas,
tudo pensado para ser direto na tua prática, para que tu consiga aplicar, tu tem aula no dia e tu consiga aplicar no dia seguinte, certo? Ah, mas eu não tenho, mas pô, eu não preciso ser fisioterapeuta para trabalhar com aluno com dor? Cara, não, porque olha só, o teu aluno ele já tá na tua aula, ele já tá fazendo a tua aula, você já faz o papel de um fisioterapeuta. Você simplesmente vai ajustar o treino para que ele possa se beneficiar daquilo. O fisioterapeuta ele desenvolve capacidade funcional de um aluno com dor. E você, treinador, você desenvolve capacidade funcional. Ponto. Seja esse aluno um aluno sedentário, seja esse aluno um aluno cardiopata, seja esse aluno um aluno com um problema de artrose de quadril. Então, você vai precisar saber fazer isso. Você vai precisar saber atender esse cara. E você não precisa ser um fisioterapeuta para poder fazer esse trabalho. Você precisa saber os caminhos. Você não vai trabalhar com choquinho, você não vai trabalhar com laser, você não vai trabalhar com as técnicas específicas da fisioterapia. Mas movimento você sabe. Saber programar um treino, eu garanto para você, eu fiz as 2 graduações. E fisioterapeuta não sabe programar treino. Fisioterapeuta não sabe como que estrutura um treino de força, como estrutura um treino de resistência, para que você faz. Como o fisioterapeuta não sabe isso, porque a gente não aprende isso na nossa graduação. E aí o profissional de educação física é o profissional mais habilitado para poder fazer reabilitação muscular. A verdade é essa. Então você, treinador, você não precisa ser um fisioterapeuta para poder tratar o aluno com dor. E esse mercado está cada vez maior. E se você que já está com a faca e com o queijo na mão, souber abordar esse aluno e guiar esse aluno dentro do piso preto para conseguir tratar e manejar a dor dele, porque o que acontece? Esse aluno que está com dor, ele já sabe que está todo mundo querendo que ele pare de treinar. O médico já falou para ele parar de treinar, o físio já falou para ele parar de treinar, o marido, a esposa já mandou ele parar de treinar, falando que o CrossFit está machucando ele. Ele sabe que está todo mundo querendo que ele pare, mas foi a primeira vez que ele encontrou uma modalidade que ele não quer parar de treinar. E se você aparece com a solução, mostrando para ele que ele pode reabilitar a dor dele sem precisar parar de treinar, ele vai ficar contigo. Ele vai contra todo mundo e ele vai ficar contigo. Então você não precisa ser um fisioterapeuta para poder abordar. E assim, pô, e será que esse método funciona comigo? Será que funciona aqui no meu box? Ah, eu não trabalho com CrossFit, eu trabalho com cross-training. Ou eu sou personal. Será que esse método... O que eu estou ensinando dentro da mentoria, a proposta de ensino dentro da mentoria é exatamente a forma de você atender qualquer aluno. Seja você treinador de musculação, seja você professor de cross-training, crossfit, do que for. Você trabalha com o movimento, esse conhecimento ele vai ser totalmente aplicável dentro da tua prática, dentro do teu dia a dia. Porque um aluno que tem condropatia, por exemplo, que tem síndrome de impacto de ombro, esse aluno ele pode fazer musculação, ele pode fazer crossfit, ele pode fazer cross-training, ele pode fazer qualquer coisa. Agora, tu vai precisar da mesma maneira saber adaptar o treino dele, você vai precisar da mesma maneira saber a dose certa para você usar o exercício como remédio e não como veneno. Então, compreender como funciona a dor dele, você vai precisar saber quais são as alterações, quais são as dificuldades com um aluno que tem artrose de quadril, ele tem, onde ele pode ou não fazer, o que dá ou não para ele poder fazer e como você progride ele. Então, esse método ele vai funcionar independente da tua área de aplicação, porque ele é feito para o movimento, ele é feito para que o profissional entenda como ele lida com outro ser humano, independente da modalidade, certo? E aqui essa estrutura ela é pautada exatamente em experiência de piso preto. Não tem nada aqui que não foi pautado em experiência. Tudo que está desenvolvido dentro da mentoria foram experiências práticas, de que deu certo e que deu errado. Então, tudo que deu certo, todos os caminhos, a melhor forma de você guiar, ela está dentro da mentoria. Então, vai ser dessa maneira que você vai conseguir guiar os seus alunos. E aí, você pode continuar no improviso,
você pode ficar o tempo todo aí achando que está melhorando o teu aluno, achando que está conseguindo dar um caminho para ele, mas na verdade tu sabe muito bem que no fundo tu tá com medo de ele piorar, e tu sabe muito bem que se ele não melhorar, ou que se ele continuar nessa mesma, uma hora ou outra ele vai achar que aquela modalidade realmente não é para ele, que o médico estava certo, que o marido estava certo, que a esposa estava certa. Porque ela fica aqui, ó, o tempo todo falando pra ele que não dá, mas ele quer continuar. Mas se ele continuar sentindo dor, ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de sentir dor. Então, se você não consegue dar base, se você não consegue guiar esse teu aluno dentro dessa jornada, você vai perder ele. Então é fundamental que você ajude esse teu aluno, que consiga abraçar esse teu aluno, porque não vai ser só esse aluno. Ele contamina todo mundo em volta. Porque se um cara desmotiva, a nossa aula é feita de uma comunidade. Se um cara desmotiva, ele desmotiva a comunidade. E se esse cara se sente abraçado por você, ele abraça toda uma comunidade. Então um treinador RX, ele acaba se tornando um treinador com muito mais credibilidade, com muito mais, como é que eu vou dizer, muito mais respeito dentro do piso preto. E você pode comentar aqui embaixo, liga, se você quiser conhecer um pouquinho mais, para você se inscrever dentro da nossa mentoria, Mentoria Treinador RX. Fechou? E para quem quiser conversar um pouquinho mais, ficou alguma dúvida sobre como funciona essa mentoria, como que eu vou fazer as entregas dessa mentoria, tá? Como que vai acontecer, como que você vai receber essas aulas. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar no meu direct. E na terça-feira também, às 19h30, vai ter mais uma live do 0800, certo? Mas a live do 0800 ela vai ser no YouTube. Exatamente para que a gente possa mostrar para vocês todos os entregáveis que você vai ter dentro da mentoria Treinador RX, certo? E se você não decidir agora, a tendência é que você continue no mesmo lugar daqui a 3 meses. Daqui a 3 meses tu vai se ver exatamente no mesmo lugar, e aí daqui a 1 ano você vai estar exatamente no mesmo lugar, e vai chegar naquele momento onde você vai ouvir, ou você mesmo vai pensar que, putz, eu fiz a faculdade errada mesmo, educação física não dá dinheiro, é por isso mesmo que eu não consigo evoluir na minha carreira, mas é porque você deixa as oportunidades passar. Então agora é o momento, agora é a hora de você poder dar um passo e conseguir avançar dentro da tua carreira, dentro da tua jornada, para você se diferenciar no mercado, certo? Se você tiver alguma dúvida, tá? Se você tiver alguma dúvida, assim como os meus alunos durante a jornada da Liga dos Treinadores, eles conseguiram aplicar conhecimento simples, certo? Eles conseguiram aplicar no dia a dia do boxe. Você também, treinador, vai conseguir pegar todo esse conhecimento que eu vou te passar na mentoria e você vai transformar a forma com a qual você dá aula, vai transformar a forma com a qual os teus alunos te enxergam e vai principalmente conseguir melhorar a tua rentabilidade, vai conseguir aumentar o teu ticket médio. Tu vai sair de um treinador, porque assim, um treinador que dá aula, né, de personal, que quer só melhorar o aluno, quer desenvolver qualidade física, esse cara ele tem dificuldade de precificar a hora, porque não é uma necessidade para esse teu aluno. Agora, quando tu tem um diferencial onde você oferece uma avaliação funcional, que isso eu entrego dentro da mentoria também, uma avaliação funcional, você consegue entregar uma solução para a dor dele. Pensa que o teu aluno ele já está acostumado a pagar R$ 400 numa consulta médica, ele já está acostumado a pagar de R$ 100 a R$ 180 numa sessão de liberação miofascial, ventosa. Cara, para ele pagar R$ 100, ele já está acostumado a pagar quase R$ 300 em uma sessão de pilates por semana. Então ele já está acostumado a esse custo em relação à dor dele. Então se você oferece, por exemplo, uma aula por semana de mas de reabilitação funcional dentro da modalidade que ele gosta, ele vê mais valia naquilo. E a probabilidade de ele, tu subir teu ticket, sair de uma aula de R$ 30, R$ 40 para uma aula de R$ 100, R$ 120, é isso aqui, ó.
Então vai depender de você dar o passo, de você avançar, de você tentar se diferenciar no mercado, certo? Eu espero você. Se você quiser de novo, tiver alguma dúvida, só me mandar uma mensagem no direct ou comenta aqui embaixo, liga que eu vou enviar para você todas as informações necessárias para você poder fazer a sua inscrição dentro da nossa mentoria Treinador RX. Fechou? Galerinha, muito obrigado por mais essa live, tamo junto. Essa foi uma live rapidinha para a gente poder conversar um pouquinho mais. E vejo vocês na terça-feira. E já sabe, tá com dúvida? Pergunte ao Físio.